Salve meus amigos e minhas amigas do YouTube, estamos aqui de volta para mais um vídeo para vocês com a ilustre presença do nosso querido amigo Alfredo Maia. E hoje a gente pegou aquelas latas de um kit que eu já fiz um vídeo, que acho que vocês já viram, um kit para misturas, mas com um propósito, digamos, didático do que para produzir algo para fumar mesmo. É só para a gente aprender um pouco sobre misturas e os diferentes tipos de tabaco. Então a gente vai pegar uma a uma, a gente vai abrindo, mostrando para vocês e, claro, aprendendo um pouco sobre cada tipo de tabaco e cada tipo de mistura, ok? Então, se vocês estão curiosos, aproveitem a vinheta, pegue o seu cachimbo, se acomode e nos acompanhe. Alfredo, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer recebê-lo. O prazer é sempre nosso. Então agora nós temos aqui, ó, diferentes latas, diferentes tipos de tabaco. Qual que a gente pode começar a falar aqui? Eu estava olhando isso aqui antes de começar. Eles puseram, são 3, 7, 8 latas de tudo que você pode usar para fazer uma mistura. Você pode fazer uma mistura inglesa, uma mistura de Virgínia, pode fazer só Burley, dá para fazer de tudo. O problema são as quantidades, porque alguns deles são usados, como a gente diz, tabaco de tempero. Sim. Tipo lataquia, o perique. Você usa 10, 20% no máximo. Se usar 20% disso aqui, você vai fazer quase 2 kg, 1 kg de mistura. Você tem uma latinha de 50 gramas só de Virgínia. Então você tem que dosar bem as coisas para fazer. Eu sugeria começar pelo básico. Sim, Virgínia, você tem 2 aqui. Depois o Burley. Depois pode falar do Black Cavendish, qualquer um deles. Mas eu começaria pelo básico, que é a grande quantidade em toda a mistura, normalmente é Virgínia. Praticamente Virgínia é usada em quase tudo, né? Então vamos lá. Ó, a primeira latinha que a gente tem aqui, acho que vocês conseguem ver, é o Bright Virginia, e a gente tem um outro tipo, o Red Virginia. É claro que não existem só esses dois tipos, existem outros tipos de Virgínia, mas aí a gente vai falando sobre isso, conforme... Então, Alfredo, quais que são assim, as principais características do Virgínia? O Virgínia, ele é um tabaco mais comum, vamos dizer assim, usar o termo para ele, mas ele tem uma característica muito clara nele, que ele é um tabaco bastante adocicado. Se você pegar uma análise de cada tipo de tabaco, o Virgínia ele tem 22% de açúcar. Então quando você fermenta isso aí, qualquer coisa, ele sempre termina sendo adocicado. A diferença existente entre o claro e esse Red Virginia é mais a diferença de tratamento. Esse aqui o processo é terminado enquanto ele está bem claro ainda. Esse aqui eles continuam até ele ficar bem mais escuro. O Virgínia é um tabaco mais ou menos usando o termo geral. Ele é plantado em várias regiões e é o que mais é consumido. Entendi. Normalmente uma mistura você pode fazer de qualquer outra, mas as misturas comuns que a gente tem por aí tem pelo menos 50% de Virgínia. Se você notar o aroma dos dois, eles são bem parecidos. Praticamente o mesmo. Tá? Por quê? Porque os dois são Virgínia, embora o processo seja diferente. Agora, se você abrir esse turco, o perique, o lataquia, é outra história. Tá? Olha só a diferença da cor dos dois. Na sua direita do vídeo, Red Virginia, e na sua esquerda do vídeo, o Bright. Mas realmente, é o que o Alfredo falou, o aroma é o mesmo. Agora, o que acontece é que no tratamento deles, eles dão certa diferença. Esse aqui, por exemplo, deve ter bem mais açúcar que esse, porque esse aqui foi tratado há mais tempo, o açúcar se transforma em nicotina e outras coisas. O Virgínia não é um tabaco
quantidade enorme de nicotina, deve ter 1,5%, coisa parecida, contra o Burley, que acho que tem 2%, e outros, o Perique, acho que chega a 3,5%, coisa parecida. Então essas quantidades variam de tabaco para tabaco. Cortando um pouquinho, o Virginia ele é diferente do Latakia, porque esse aqui é Nicotiana tabaco, esse aqui é Nicotiana pérsica. Esse aqui tem uma folha desse tamanho assim, esse aqui é uma folha pequenininha. Menor. Tá. Fora o tratamento depois que é feito. Você pode plantar Virginia e colher Virginia e processar do jeito que você quiser. Tá? Bacana. Só que você já não planta Latakia, você não planta Cavendish. Tá? São processos, né? São processos. E vem cá, o Virginia, então, se o cachimbeiro, no caso, quiser, ele pode fumar o Virginia puro? Pode, tem muito, principalmente flake, você encontra muito flake de Virginia puro. Samuel Gavitt, Navy Flake, é Virginia puro. Rogue Dunsky, Navy Flake, é Virginia puro. Capstan, né? E muitos outros que tem por aí são Virginia puro, prensado e cortado em flake. Então você pode fumar puro. Maravilha. Como você pode fumar puro o Burley também. Você vê que ele é mais áspero, mas dá para fumar. Dá também. Já o Latakia e o Perique já são mais para tempero, né? Para mistura mesmo. E assim, o Virginia tem alguma característica típica na hora de fumar, assim, com relação a outros? Ele é um pouco diferente? A fumada em si, assim? Ele é mais doce do que qualquer um dos outros. Se doce, quando eu digo, não é uma água com açúcar, nem um doce de leite, mas ele é mais doce que os outros. Normalmente, dependendo do tratamento, este aqui deve ser mais difícil de queimar que este, que ele é o Bright. Mas não tem muita diferença não. Uma coisa que tem de mais difícil no Virginia em relação, por exemplo, ao Burley, é que devido ao alto teor de açúcar dele, provavelmente, ele é mais difícil de você aromatizar. Quer dizer, se você quiser fazer uma mistura de com sabor de baunilha ou cereja, se você não puser um pouco de Burley, ele fica mais difícil, ele não pega bem o sabor. O Burley pega melhor o Burley pega bem melhor o sabor do que os outros. Legal, maravilha. Então, falando do Burley, vamos ver como que é o Burley aqui. Bacana que o Burley, me parece, ele tem algumas características contrárias até ao do Virginia, né? Por exemplo, ao passo que o Virginia contém índices altos de açúcar, o Burley tem muito menos açúcar do que o Virginia, né? Mas muito menos mesmo. Uma outra coisa, o Burley, ele é mais fácil de como já disse, é mais fácil de aromatizar e ele queima menos fácil do que o Virginia. Então, se você tem uma mistura de Virginia queimando muito rápido, 10% de Burley já resolve o problema e você fica uma mistura que não queima tão rápido. Interessante. Assim. Então você pode misturar eles e um contrabalanceando no outro. Toda mistura, o fulano tenta ajeitar aquilo para ficar mais fácil de fumar. Atingir um nível ótimo, né? Digamos. Bacana, interessante o aroma bem diferente do Burley. Ele é mais. E se você quiser, esse aqui é Burley também. Esse aqui que ele diz é o Dark Fire Kentucky. Ele é Burley. E o Perique. Esse aqui, o Perique o Perique é Burley. Tanto que uma vez eles tentaram fazer o Perique fora da região que ela é feita na Louisiana, nos Estados Unidos, e a hora que eles plantaram deu um Red Burley, porque o solo lá é propício para fazer esse tabaco que depois de tratado dá o Perique. Mas ele pega bem a aromatização, queima mais devagar, tem um teor de nicotina mais alto que o Virginia. Então sempre você pode misturar os dois para resolver o problema de um ou do outro. Bacana. E a pessoa, se quiser, também pode fumar, né? O Burley. Pode, ele não é tão comum, mas pode também. Bom, então ainda dentro do quesito Burley, vamos dar uma olhadinha
Dark Fired Kentucky. Vamos ver o que é esse tabaco aqui. Agora, ó, os dois são Burley. Esse é plantado numa região típica dos Estados Unidos, só lá, só no Kentucky, Só no estado Kentucky. americano. Daí o nome. Daí o nome. Então você compara os dois, é totalmente diferente. Aquele deve ser um aroma muito mais forte, que além da região, ele é tratado diferente. Forte mesmo esse aqui. Ele é tratado ele é num galpão com fogo dentro, queimando fogo no chão bem levinho. Então por isso que ele é escuro desse jeito. Se você comparar os dois, ele é bem mais forte. Bem mais forte o aroma. Impressionante. Mas, por exemplo, você pode fazer uma mistura usando os dois, junto com Virginia. Esse aqui vai dar um sabor mais forte, uma cor mais forte. O corte dele sempre é um pouco diferente, é mais grosso, um pouco mais grosso que esse. Então, você usa, inclusive, essa propriedade para ajustar a velocidade de queima da mistura. Interessante. Muito bacana. Realmente é uma pena que vocês não possam sentir os aromas, mas é bem diferente você cheirar o Virginia, o Burley e o Kentucky. Bem diferente um do outro. E o engraçado é que a hora que você mistura os dois e vai fumar, se eu misturar isso aqui agora, por exemplo, 50% desse, 50% desse, que vai dar o Ralph and Ralph, tá? Se eu fizer isso vai dar os dois. Famoso. O sabor vai ser diferente se eu fumar ele agora do que se eu misturar os dois, fechar e guardar para fumar daqui 2 semanas. Interessante. Daqui 2 semanas eu vou fumar um tabaco que é uma mistura desses dois. Se eu fumar agora, eu vou fumar um pouco de cada um. Entendi. Esse tempo para se casar. O termo que eles usam se eu falar com o pessoal que faz mistura, é casar os sabores, realmente. Ele vira um sabor só em vez de 2. Aqui você vai sentir os dois. E a hora que você mistura, você sente o sabor da mistura nova que você fez. Poxa, que bacana. Muito interessante. Vamos ver então mais um ainda na linha do Burley, que é o famoso Perique. Perique que o pessoal costuma ver muito naquelas misturas chamadas Vapor, né? Que é o Virginia com Perique. E o Perique, o que a gente pode falar do Perique, Alfredo? Em primeiro lugar, ninguém planta perique, ponto. Olha que engraçado, tá bem úmida a capinha aqui dentro. O perique, ele é um Burley de origem, tá? Que os índios da Louisiana, eram 2 tribos, Choctaw e Choctaw, se não me engano. Eles descobriram como processar isso aí. Então o que eles faziam? Eles pegavam um tronco de árvore, faziam um furo nele, cavavam um buraco, recolhiam o tabaco, deixavam secar algum tempo, enrolavam de uma maneira que eles chamam de torquete, uns rolos grandes, e colocavam dentro desse tronco furado, que seria quase um tambor feito de árvore. Aí eles colocavam uma tampa, uma pedra em cima e deixavam lá muito tempo. E ele vai fermentando. Uma coisa que vocês vão perceber é que todo tabaco prensado fermenta. Apressa a fermentação dele. Não sei porquê, mas... Dá para sentir o aroma, aquele aroma de algo fermentando mesmo, quando a gente cheira o perique. Ele tem um aroma bem ácido e ele com sabor de figo e ameixa. É um tabaco de mistura. Para fumar isso aqui precisa muito cuidado, se quiser fumar furo. Eu brinco que precisa ser muito homem. Sempre tem um outro louco aí que gosta de fumar sozinho. Que acha que pode fumar super, mas ele é um tabaco para mistura. Então o que ele faz? Quando você faz uma mistura, ele passa para a mistura esse sabor mais ácido e esse sabor de ameixa que ele tem. Ele tem um sabor de aroma de figo e ameixa. É isso mesmo. E quando eles começaram a fazer, eles faziam e usavam eles. Aí quando eles começaram a ser colonizados pelos franceses, havia um francês que eles chamam de Cajun naquela região,
que ele viu os índios fazendo e falou, vou fazer. Então ele pegou e começou a fazer e vender. Só que ele já, com a tecnologia avançada, ele pegava barril de alguma coisa, punha o tabaco lá dentro, prensava com uma alavanca, ou algumas vezes usava provavelmente peso, qualquer peso, e depois tinha. A cada 3, 4 meses, ou coisa um pouco mais, eles tiram e reviram ele, porque ele fica muito úmido, ele solta a umidade dele. E aquele suco de nicotina, alcatrão, de abacate vai misturando com ele. Aí eles fecham de novo, deixam mais 3, 4 meses, fazem de novo isso aí está pronto. Então não é um tabaco que você faz hoje e começa a usar amanhã, leva 1 ano quase para ser feito isso aí. Caramba. Aí depois você vem e queima em 5 minutos, você acha gostoso. Como eu disse, não existe plantação de perique, existe a plantação de Red Burley naquela região, que é eles chamam de St. James Parish, que é, vamos dizer, seria mais ou menos como um condado aqui, uma comarca aqui no Brasil, quase, que só dá isso aí. Porque é um solo pantanoso, não é uma terra lisa, não é arborizada, é pântano mesmo, naquela região, e eles plantam ali. A má notícia disso tudo é que o pessoal, é tão difícil fazer isso que eles estão diminuindo cada vez mais. Quando tem muito, eles têm 10 toneladas disso, se tiver. E eles começaram a fazer isso em outro lugar. Então existem outros lugares que fazem alguma coisa parecida, eles chamam de fake, os americanos, né, chamam de fake perique. É um Red Burley prensado e tratado, mas não produzido na região. Naquela região. Tá? Ele é um pouco diferente. Caso igual do Latakia sírio e Latakia cipriota. Cipriota, né? Ok. Bom, falando do Latakia, entrando nessa parte de oriental, vamos abrir o famoso então. Bom, agora precisa pegar um... Todo mundo tampando o nariz, Tampando porque o nariz. vai dominar o cheiro ambiente aqui. Como o Alfredo bem escreveu no livro dele, Latakia não tem meio termo. Ou você gosta, ou você não gosta. O famoso Latakia, que é um ingrediente imprescindível nas chamadas misturas inglesas. É isso, Alfredo? Mesmo mistura americana tem... depois nós vamos falar um pouco desse negócio de nome de mistura, mas qualquer mistura fora do aromatizado comum tem Latakia. Os americanos têm, as inglesas têm os montes. Um cheiro bem defumado mesmo. Ele é bem escuro, como vocês podem ver, é quase tão escuro como esse Dark Fire Kentucky. O processo de fabricação é parecido. Ele é defumado num galpão com fogo embaixo, só que as madeiras usadas para o fogo são específicas. Pinho, madeira silvestre, são madeiras aromáticas. Então eles ficam, depois de seco e curado e fermentado, eles põem para essa defumação e ele adquire essa cor e esse aroma de madeira, amadeirado, vamos dizer assim. Mais uma vez, como o perique, isso aqui é um tabaco de condimento. Ele é feito para dar algum sabor numa mistura, ele não é para ser fumado puro. Quer fumar puro? Divirta-se, mas não é a ideia para a qual ele foi feito. Ou seja, se usar uma quantidade muito grande numa mistura, ele praticamente ele toma o lugar. Então, se você, por exemplo, vou fazer uma mistura perfeita, cereja com latakia. 50% de latakia e 20% de cereja. Você não vai ter cereja nenhuma, tá? Você vai ter porque ele toma, por causa do sabor dele, do aroma, ele toma o lugar. Uma coisa para os puristas: existem 2 tipos de latakia: latakia sírio e latakia cipriota. A região onde é feito, a Chipre é uma ilha em frente à região das costas da Síria, onde é feito o latakia. São diferentes, pouco, mas são diferentes. Que uma pessoa que conheça bastante, que tenha percepção, consegue ver a diferença. Hoje em dia, devido à situação síria, todo mundo conhece, lê jornais naquela região,
o lataquia mais usado em todas as misturas é o cipriota. Fora que a coisa, parece que houve um incêndio nos Estados Unidos e os caras perderam 3 toneladas de lataquia sírio que estava guardado no estoque. Isso é o que eu li uma vez. Então, o lataquia cipriota é a maior parte. Eu imagino que esse aqui deve ser cipriota. Provavelmente. Ele é bem escuro, ele é mais seco que os outros e tem um aroma que cada um diz uma coisa. Um rapaz agora abriu acho que um Early Morning Pipe, pela primeira vez, nunca tinha visto uma mistura inglesa e queria saber se aquele gosto, aquele cheiro de queijo que ele tinha era normal ou estava estragado. Então, eu tenho um amigo que fala que tem cheiro de meia suja, outro fala que tem cheiro de pneu queimado. Cada um tem uma definição para o cheiro de lataquia, mas ele é único. Ele é único mesmo. Uma coisa só que talvez seja preciosismo meu. Muita gente gosta de falar lataquia, e outros falam lataquia. Eu, como queria saber o certo qual é, perguntei para um árabe, um libanês, qual era o nome da cidade. Mostrei o nome da cidade e eles pronunciam alguma coisa muito parecida com a lataquia. Então, para mim, ficou sendo lataquia. Perfeito. Não que seja o certo, mas é o que eu uso. E esse, como você falou, é de uma folha de tabaco diferente, que é o pérsica. Diferente, completamente. Você nunca vai conseguir fazer um lataquia se você defumar um Virginia ou um Burley. Entendi. Pode fazer o que você quiser, que você nunca vai conseguir. Porque a folha dele é diferente. Isso aqui é uma folha grande, deve ter uns 30, 40 centímetros de comprimento, 25, 30 de largura. Esse aqui ele é uma folha pequenininha, deve ter no máximo tem 20 centímetros de comprimento, 12 de largura. Então é completamente diferente. É processado da mesma maneira, é colhido, enrolado em pedaço de madeira, posto para secar e depois defumado. A diferença também é que esse aqui não é defumado, nem o Burley, e esse aqui também não é defumado e esse é defumado. Maravilha. E ainda então nessa parte dos tabacos orientais, esse aqui na verdade é um tabaco turco, mas como o Alfredo estava falando pra gente, não dá para saber porque existem vários tipos de tabaco oriental. Então como que é essa história, Alfredo? Tabacos turcos e orientais, usando o termo um ou outro, eles vêm da mesma região do Oriente, vamos dizer assim. A localização exata é diferente. Por exemplo, o tabaco turco, você tem 8 ou 9 deles diferentes, cada um numa região, não da Turquia, mas daquela região do Oriente. Vem da Bulgária, vem da Macedônia, vem da norte da Grécia. Então tem vários lugares que fabricam, inclusive acho que até da Rússia tem, na região do Mar Negro, eles fabricam o turco. Ele já é um tabaco que tem um aroma mais parecido com o Virginia e o Burley, mas não é um tabaco. Aqui, por exemplo, pode ter uma mistura de vários. Então quando você faz, você precisa tomar cuidado, porque o que você misturar hoje, se comprar amanhã, pode ser uma mistura diferente. Eu brinco dizendo que todo tabaco turco é oriental, mas nem todo oriental é turco. É turco. Ele pode ser oriental vindo da Rússia, pode ser oriental vindo da Grécia, e o turco, ele vem da Turquia, oriental. E é ali. E é o mesmo tipo de tabaco que é usado para o lataquia. Assim, digo o tipo de folha, né, que é a pérsica. É uma folha diferente, não é o mesmo, não é um Virginia, não é um Burley, e o processamento dele é mais ou menos igual ao desses daquele, só ele não é defumado, como é o lataquia, por exemplo. Maravilha. E por último, nós temos esse aqui, que é o Black Cavendish, que existe aquela polêmica, né? O Black Cavendish é um tabaco ou é um processo? E aí? Eu não mando na história, mas para mim o Cavendish, de um modo geral, é um processo. Tá? Porque o Cavendish ele pode ser feito de Burley, de Virginia, de uma mistura dos dois. Não existe... e depende inclusive do lugar onde é feito.
O Cavendish feito na Inglaterra é diferente do Cavendish feito na Holanda, que é diferente do Cavendish feito nos Estados Unidos, tá? Entendi. Na Inglaterra eles usam tabaco mais escuro, com menos aditivos, porque a legislação inglesa não permite tanto. O holandês já tem essa facilidade, então, por exemplo, se ele for feito com tabaco Virgínia, ele já vai ser adocicado. Tá. Fora isso, eles adicionam aromas, algum açúcar, alguma coisa para fazer. Às vezes ele é prensado, mantido prensado por muito tempo e depois é cortado. E existe uma outra coisa, que é isso aqui, ó. Se vocês compararem o comprimento dele com o comprimento de qualquer um outro, ele é muito mais comprido. Que além do processo Cavendish, ele tem o corte Cavendish, que é esse corte fino e comprido. Não sei se dá para pegar. É um tabaco que pode ser fumado puro, Mas, ó, tá? É um tabaco que pode ser fumado puro. Eu gosto muito. Os holandeses têm um, se alguém quiser, chama Troost Cavendish, que é espetacular. E o Troost Black Cavendish é mais espetacular ainda. Esse aqui eu não sei de onde é feito. esse só de olhar não dá pra gente saber se é Burley, se é Virginia, Não. se é mistura, Você né? nunca vai saber porque o fabricante não conta. Sim. Aí é o segredo dele, né? É. Mas é um tabaco que pode ser fumado puro. É usado normalmente para dar um pouco de melhorar a queima e dar um sabor diferente. Por exemplo, se pegar o Flake Medallion da Davidoff, se não me engano, é Virgínia com centro de Black Cavendish. Já o escudo é um Virgínia com centro disso de Perique, que é aquela história da mistura Vapor. Então, o Black Cavendish já é uma variação do Cavendish, mas também é um processo de fabricação. Não existe plantação de Cavendish, ponto. Ponto, então. E uma observação minha, que também é uma dúvida, eu reparo que muitos tabacos daquilo que a gente chama de mistura aromática ou aromatizada, boa parte deles possui Cavendish ou Black Cavendish na mistura. Ele tem alguma propriedade assim especial? Não, é por causa do processo de fabricação dele. Tá. O fato de ser prensado, ele exala um pouco de sabor. O processo de fabricação, eles põem licor, muitas vezes. Eles adoçam com licor, com água, com açúcar, por exemplo. Eles mergulham na água com açúcar, tiram, deixam secar. Quando se fala em licor, precisa tomar cuidado, porque se colocar um álcool licor dentro do tabaco, a hora que se eles demorar para secar, ele seca muito rápido. Se deixar uma semana, em 2 dias ele está seco, no fim da semana ele perdeu o aroma e a umidade que ele tinha. Então tem essas coisinhas. Mas o Cavendish, como é um processo de fabricação, ele pode ser mais adocicado. Então por isso que ele é usado sempre para dar algum gosto, um toque mais adocicado em algumas misturas. Por exemplo, você pegar uma mistura com Burley, ela vai ficar muito seca, um sabor muito, eu não gosto de usar a palavra, mas aquele é astringente, é um sabor seco na boca. Então o Cavendish dá uma melhorada. Uma É o que os americanos chamam de mellow. O mellow, o famoso mellow, que você vê em vários nomes de tabaco. Né? Porque ele é mais adocicado, mais suave assim, ao paladar. Legal. Bom, então com isso, esses são alguns tabacos básicos, existem outros, por exemplo o Maryland, outros tipos, né? Que o pessoal também usa. Maryland é Burley também. É Burley também, estaria na categoria de Burley, só que o kit no caso não veio com nada de Maryland, só o Kentucky, o Perique, né? E o Burley puro. Agora, então com isso a gente consegue fazer várias misturas e, por exemplo, principalmente para o público que é iniciante, Os o pessoal alquimistas. exato. O pessoal fica falando, mas mistura aromática, mistura inglesa, tabaco neutro, o que é essa história de misturas? Vamos tentar explicar para eles. Eu não sei quando surgiu, mas mistura existe há muito tempo. Não sei por que alguém falou, vou misturar esse tabaco com isso para ver o que acontece. Mas existe.
Com o tempo foi se desenvolvendo e cada um foi inventando uma coisa, e eu diria que a maior parte do tabaco consumido hoje em dia é mistura. De um modo ou de outro é uma mistura. Mistura, né? Pode ser uma mistura de Burley com Latakia, de Virginia com Burley. Existem misturas que são feitas e outras tabacos que são puros. Então você pode fazer qualquer mistura que você quiser com Virginia, ou pode prensar o Virginia e fazer um flake de Virginia puro. Ele é adocicado, é gostoso, eu gosto muito. Estou vendo que meu estoque está virando muito de Virginia puro. Não por uma razão específica, mas por oportunidade. E é um negócio muito gostoso. Já aquela questão de mistura aromatizada ou não, já depende de como você faz a mistura. Não existe uma regra. Você tem aqui 8, você pode misturar os 8, pode misturar um com outro, Sim. um com 2. Isso a possibilidade é infinita. Tá? Eu brinco muito, quem é alquimista tem um prato cheio. Tem um prato cheio. Uma coisa que tem que ser destacada é que o fazer misturas de tabaco é um hobby, como é fumar. Só que quem faz precisa conhecer muito bem, ter fumado um Burley puro, saber qual é o aroma dele, qual é o sabor dele, aliás, não o aroma, o sabor, saber qual é o aroma dele puro e queimado, e o mesmo vale para os outros. Porque na hora que você for fazer uma mistura, você tem que saber, ter uma ideia de como vai ser o aroma final da mistura, como vai ser o sabor final da mistura. Se você não conhecer cada um deles, esquece, você não vai conseguir misturar. Sim. Se você quiser uma coisa muito marcante, você enche de perique. Então vai dar um tabaco, mas se você não quiser e puser bastante perique, porque você gosta dele, vai sair uma mistura que não é aquela que você queria. Entendi. Uma outra coisa que talvez a gente possa chegar lá, mas é um negócio muito importante. Se eu pegar 4 desses aqui, misturar agora e der um para o Luiz Leal fumar, ele vai fumar uma mistura de 4 tabacos. Ele provavelmente vai sentir o gosto de um ou de outro junto. Se você pegar essa mesma mistura que eu dei para ele, tirar metade dela e guardar fechadinha, bem prensada, e for fumar daqui 2 semanas, ele vai fumar um outro tabaco que é feito pela composição de 4. Então, quem for fazer mistura tem que ter essa coisa em mente. O que você provar agora que você fez a mistura vai ser diferente do que você vai provar daqui 2, 3 semanas. Importante, hein? Bom saber. Bom saber. E assim, o pessoal fala muito em mistura inglesa. O que caracteriza uma mistura inglesa? O que seria uma mistura inglesa clássica? Assim? Vamos falar um pouquinho de mistura de modo geral e eu chego na mistura inglesa. Tá. Porque, assim, como eu já falei, a maior parte é tudo mistura. Como antigamente o mundo era bem separado, você ia daqui para a Inglaterra, levava 3 meses de navio, eles faziam um tabaco lá, vendiam lá e era a mistura deles daquele jeito, a mistura inglesa. Os americanos faziam a deles, fumavam, era a deles. A única mistura que eu acho que não tem nome de lugar é a mistura balcânica, porque ela é o nome de uma região grande. Os restos é todo nome específico. Tem a mistura holandesa, tem a mistura escocesa, dinamarquesa. Se você olhar aqui, você tem 8 tabacos aqui. Você não pode fazer uma mistura inglesa, não dá para você misturar e inventar nome para tudo. Então, era feito por região. A grande diferença que existe, por exemplo, na mistura balcânica, que é a mais diferente, é que ela tem uma quantidade muito grande de tabaco oriental. Então ela tem um gosto amadeirado bem diferente dos outros. Se alguém quiser saber uma mistura balcânica muito gostosa, tem uma da Wessex, chama Wessex Brigade, acho que é esse o nome. Eles têm uma mistura espetacular. O Balkan, Sassiene, Balkan, Sobrani, que tinha... todos os Balcãs são misturas balcânicas, são espetaculares também. A diferença entre uma mistura e outra
é pequena, na verdade, pequena em termos, vai. A mistura aromática é um caso à parte, porque ela é uma série de Virgínias e Burley sempre aromatizados. As outras misturas podem ser aromatizadas. Então a mistura americana é aromatizada, normalmente a americana é Burley, Virginia e Black Cavendish e às vezes um pouco de perique. A mistura inglesa é mais ou menos típica a fórmula. Virginia, Burley, perique, latakia, né? Parece que antigamente a mistura inglesa não tinha o perique. Tá. Aí depois um dia eles quiseram agradar os juízes da Suprema Corte Inglesa e puseram o perique para ficar mais saboroso. Então virou. Então cada região faz a sua. E coisa típica do lugar, do gosto particular deles. Hoje em dia você faz uma mistura holandesa usando o tabaco do Brasil, de Sumatra. A mistura americana tem tabaco, as misturas dinamarquesas tem muito tabaco do Brasil às vezes. Quando a gente fala de mistura, nós estamos falando de 8 aqui, tem misturas que eles vendem com 14, 15 tabacos diferentes. Então, é o que eu falei, tem que provar todos para saber o que vai sair na mistura. E vem cá, a gente estava conversando aquela questão de mistura aromática, uso aromático, aromatizado, porque o que a gente entende no geral é que uma mistura aromática seria uma mistura que possui algum elemento flavorizante, aromatizante, seria isso, porque em tese qualquer tabaco é aromático, porque solta um aroma, né? Isso aí é uma questão já de linguística, eu discuto isso aí nessa base. Se eu chegar isso aqui, tem um aroma de tabaco, eu pego esse latakia, ele tem um aroma forte, completamente diferente. Eles são aromáticos, tá? Não significa que tem alguma coisa dando esse aroma para eles. Eles são assim, ponto. Se eu pegar, já vamos pegar um tabaco de menta. Tá. Então aqui nós temos no Brasil, eu não sei se isso aí, chocolate, menta, qualquer um. Ele é um tabaco desses aqui, provavelmente um Virginia com um pouco de Burley, no qual é adicionado um elemento diferente, que é uma essência de menta ou uma essência de baunilha. Então ele é feito para ser aromático, é um aroma diferente do normal dele. Então, por isso que eu digo que esse é aromatizado, significa que ele foi feito aromático com aquele aroma. É uma questão de gosto, mas não muda muito o fato que você tem um tabaco que tem aroma de baunilha, foi adicionado baunilha nele. O que não tem aroma de baunilha não foi adicionado nada nele. Okay. E o pessoal fica discutindo muito se é aromático ou aromatizado, qual a diferença. Não existe praticamente diferença. O aromatizado você adicionou alguma coisa para ele ter aquele aroma. E o tabaco comum tem um aroma. Tem um aroma próprio dele. O tabaco de menta, ele é aromatizado, mas ele é aromático no sentido que ele tem um aroma de menta. De menta. Que aliás é bastante bem gostoso, viu? Bom, então acho que vocês tiveram aí uma bela explicação do que são os diferentes tipos de tabaco, essa história toda de misturas. Só para deixar claro, essas latinhas, elas integram um kit que a Cornell & Diehl lançou há pouco tempo, chamada Small Batch. Small Batch, traduzindo livremente do inglês, seria um pequeno lote, ou seja, o intuito disso daqui é muito mais didático, em termos de você só aprender o que seriam diferentes misturas, do que para produzir para fumar mesmo, porque como o Alfredo falou, tem latas aqui que vão acabar rapidinho, como o caso dos Virgínias, que são os tabacos base, e outras que vão durar muito, por exemplo o perique, o próprio latakia, que são tabacos temperos que a gente usa em menor quantidade. Mas então quem teve essa ideia foi o pessoal da Cornell & Diehl, que criou um kit para que você possa brincar com ele lá na sua casa. Então eu tive um amigo que foi para os Estados Unidos recentemente, e aí eu comprei esse kit, pedi para entregar no hotel dele e ele gentilmente trouxe para mim. Aliás, um grande abraço a você, Antônio, obrigado mesmo. Esse vídeo só está sendo possível porque você ajudou a gente.
Seria interessante, claro, se a gente pudesse comprar tabacos a granel diferentes para você poder fazer as suas misturas em casa. Mistura lá o Burley com um pouco de Lataki, o Virginia. Você vai chegando testando, né, para ver se você consegue sentir diferença ou não. Mas infelizmente hoje no Brasil está muito difícil de conseguir tabaco, principalmente esses importados, tá? Então, só para deixar claro, isso fez parte de um kit que nós adquirimos, e mais com um propósito mesmo didático para poder trazer esse vídeo para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Alfredo, quer acrescentar alguma coisa? Eu só quero acrescentar uma coisa. Eu brinco muito nos grupos que eu participo, quando o pessoal começa a falar em fazer mistura, quero misturar isso, eu falo, olha gente, existe um site nos Estados Unidos que chama Tobacco Review. É um site em que a pessoa fuma um tabaco e manda a apreciação dele em relação àquele e expõe no grupo. Então tem tabaco lá que tem 2 apreciações, tem outros que tem 300. Os mais conhecidos tem 300 e alguns específicos que tem 2, 3. Eles têm catalogado lá, hoje, não sei se é hoje ou uma semana atrás, o último número que eu vi, 6.272 tabacos. 6.272 tabacos diferentes, tá? Não apreciações. Apreciações deve ter mais de 50 mil. Então eu brinco que o dia que eu fumar o último desses 6.272, eu vou me preocupar em fazer a minha mistura. E tem gente que fica bravo comigo e fala, não, mas se todo mundo fizer assim, ninguém vai fazer coisa nova. Não é bem assim. Existem os profissionais que fazem e tem aqueles diletantes que gostam de fazer mistura. Para os que gostam de fazer mistura, compram um kit desse tamanho, um pouco mais de Virginia e Burley e divirta-se. Eu gosto de fumar cachimbo, então eu pego uma mistura pronta e fumo. É mais fácil. Eu acho mais fácil. Talvez seja um problema de pessoal, porque eu trabalhei a vida inteira fazendo misturas. A vida inteira não, mas pelo menos 10 anos da minha vida eu passei fazendo mistura de cores. Então fiquei até aqui de fazer misturas. Não quero mais. Não, e com certeza, para chegar naquelas misturas, o pessoal quer, né? Eles conseguem diferenciar tudo isso. Eles fizeram várias tentativas e erros. Existe uma mistura que eu já experimentei, ela chama-se acho que é Two Friends. Foram 2 americanos que um dia estavam conversando, falaram, vamos fazer uma mistura? Nós, bom, a brincadeira deles levou 1 ano para sair essa mistura que foi vendida. Então eles faziam, não gostei dessa, porque se puser um pouco mais disso, puser um pouco mais daquilo, e a coisa foi. Uma coisa que eu falei para o Luiz, eu quero falar aqui para quem for fazer. Façam quantidades pequenas, 10, 20 gramas no máximo. Se você fizer uma mistura de 20 gramas e achar que ela ficou ruim, você pode pegar 10 gramas dela, misturar uma outra coisa e fazer uma nova. E com 20 gramas você fuma 3, 4 vezes e pega qual é o gosto. Se você misturar demais, acabar fazendo 300 gramas e ela ficar ruim, a hora que você for consertar, você vai terminar com 500. Se essas 500 gramas ficarem ruins, você vai consertar, você vai terminar com 800 gramas. Então, o negócio vai longe. Então, ponto. Façam misturas para 20 gramas no máximo. Outra coisa, já que nós estamos falando de fazer mistura, equipamento para isso. Para começar a se divertir, pega um copinho pequeno e usa o copo como medida. Então você põe meio copo de Burley, um copo de Virginia, meio copo de Latakia, tá? Depois, se você quiser aperfeiçoar, você compra uma balança digital que vai te custar, na melhor das hipóteses, uns 500 reais, para você brincar. Aí você vai começar a fazer por peso, mas já é questão de gosto. Você comprar uma balança para começar a fazer uma coisa que você pode não gostar, é jogar dinheiro fora. Exato. Tá? Eu tenho uma balança porque eu fazia uma outra coisa que necessitava a balança. Então eu tenho, mas não uso. Aliás, se alguém que está interessado, é capaz de eu acabar aproveita e anuncie. É uma balança boa. Não, muito bom.
Então tá aí, dicas preciosas, tá, gente? Então, como eu repito, tá, mais uma vez, é mais um propósito didático. Ninguém aqui vai ficar fazendo mistura, querendo produzir, vender ou coisa do gênero. O Alfredo não, eu muito menos eu, ok? Então, Alfredo, obrigado mais uma vez pela sua presença. É um prazer. É uma honra recebê-lo. Gosto de dizer uma coisa, o que eu digo é que eu li, pode alguém discordar, mas isso mais ou menos é o consenso geral. E muita coisa que eu falo acaba se repetindo, porque realmente é o básico da história. Sim. E aqui, por exemplo, dá para você fazer um monte de mistura, dá para se divertir um bocado. Um bocado, com certeza. Então é isso, gente. Então, se você já fez algum tipo de mistura em casa ou não, aproveita, deixa seu comentário aí, dá o seu joinha se você curtiu o nosso vídeo e acompanhe o nosso canal nas redes sociais também, tem na página no Facebook, tem o nosso Instagram. E espero que vocês tenham gostado, assim como eu adorei esse vídeo, principalmente a companhia do Alfredo. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, até uma próxima vez, se Deus quiser. Agora eu vou contar um negócio que eu não falei, mas eu podia ter falado. Eu nunca tinha visto lataqui e perique puro. Puro, olha. Em gozar, porque como eu não faço mistura, eu sei que compro eles misturados. Entende? Bacana. Esse aroma aqui, eu sinto quando você pega o Nightcap, é isso aqui sem tirar nem pôr. É esse cheiro mesmo. É esse cheiro mesmo, que o Nightcap tem um borrilhão disso aí. Disso daqui. Se você pegar o Early Morning Pipe, ele já não tem tanto, o 965, ele não tem Já tanto, não é porque muito. ele é mais cortado. Mais cortado. E o perique não tem muito aroma. Deu pra sentir algo ácido, um pouco ácido aí. E o de ameixas. E uma outra coisa muito engraçada. Acho que cada uma tem 50 gramas, né? 50 gramas. Olha o volume desse e desse. A diferença, né? Da densidade, olha. Parece que vem meia lata só. Mas é o mesmo peso. E eu reparei que uns estão mais secos, outros... O perique, por exemplo, está bem úmido. O lataqui é bem seco. Esse aqui tá seco, o turco tá seco. Já o perique tá bem molhado.